Saudações buscadores, aqui é o Thiago Sanz, esse aqui é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. A gente vai falar hoje do episódio 84, Ancestrais dos Cetáceos Sirianos. Se você não viu, já sabe, né? O link está aqui no card, na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta aqui para você ficar por dentro do assunto, beleza? Então, como aconteceu este episódio, né? Mantur se apresentou para o Ney em uma projeção. Muitos dos contatos que a gente tem, galera, eles acontecem primeiro em projeção, né? E o ser se apresenta, a gente o vê fisicamente mais facilmente, entende como ele é e entende a energia e aí quando a gente vai fazer uma sessão e percebe aquela presença, é muito mais fácil e natural o contato para muitos de nós, né? Então eles fazem desta maneira muitas vezes, né? E o Mantur se apresentou assim, conforme apareceu no relato do episódio. No relato, quando o Ney conta isso, aquela sessão não acontece com o Mantur. O Mantur só vai acontecer a sessão seguinte que o Mantur se apresenta. E o Mantur explica para o Ney que ele é especialista em sentimentos, né? E a raça dele é uma espécie de progenitora de todas as raças aquáticas. O que significa quando um ser fala isso pra gente? Significa que a raça dele é uma raça muito antiga no nosso universo de arquétipos, né? E que é normal no nosso universo de arquétipos, quando a gente vai olhar as raças, elas terem então evoluções, né? e hibridizações que fazem com que elas se afastem bastante daquilo que elas originalmente eram, né? Mas isso não acontece com todas as raças. No caso da raça do Mantur, aparentemente ela se manteve mais purista nesse sentido, né? Enfim, não necessariamente no sentido de não evoluir, mas no sentido de que a hibridização com ela não ocorreu da mesma maneira como com as outras raças, né? Isso faz com que, quando o Mantur diz, né, daquela maneira de que ele é uma raça ancestral, como se tudo que foi produzido dentro do universo de arquétipos tenha utilizado, no quesito de raças aquáticas, né, tenham utilizado o seu DNA, né, tipo isso, e a partir dele é que se gera isso. É mais ou menos como quando a gente fala de humanos, né? Você tem humano em Lira, humano não sei onde, que os humanos foram trazidos, a raça humana foi trazida, né, para este universo aqui, etc. É o mesmo processo, né? Tem uma raça padrão que disseminou isso para os outros humanos hibridizados, que é o nosso caso, né? Então, esse é um processo muito interessante, porque não é muito comum que a gente conversar com raças que são tão antigas, né? E o Mantur, você vê que é uma raça antiga porque é uma raça que já traz a matriz do sentimento para esse universo de arquétipos aqui, né? Então, ele se comunica dessa forma, por sentimentos. Não é uma coisa tão clara para a gente, né? Apesar de nós termos o canal do sentimento, o corpo do sentimento muito existente, né? Tem raças que têm mais dificuldade de compreendê-los, né? E nós ainda conseguimos compreendê-los, mesmo que com alguma dificuldade, mas é possível, né? E existem ajustadores, tá? Tanto que vocês vão ver que existiam os draconianos ali naquela parte, fazendo a travessia, né? Quando acontecem essas travessias longas, né? Energeticamente, que fala assim, nossa, mas parece que está assim, está assado, começa a descrever o ambiente e se você percebe que você está andando pelo ambiente, vocês vão ver que isso é muito frequente, né? Quando o médium ou a pessoa está passando por um processo desse, isso significa que ele está passando por um ajuste energético, quer dizer, enquanto aquele caminho perdurar, enquanto ele estiver vendo aquele caminho, ele está sendo induzido a ver aquele caminho daquela maneira, ou é a percepção que o médium tem daquela energia que circula. Ali o que acontece é basicamente um ajuste energético. Enquanto a frequência não estiver ajustada, não se passa para o ponto seguinte de visualização, tá certo? Então, ali é só um ajuste. Então, sempre que vocês estão vendo os médiuns descrevendo esses ambientes, é sempre um ajustamento em curso, tá bom? E esses draconianos que apareceram têm uma vibração energética muito próxima da do Ney. Então, de densidade energética, isso não significa bom ou mal, né, gente? Vocês já sabem disso, a gente já estudou isso.
é uma questão apenas de fabricação. Tipo assim, você tem um corpo de plástico e um corpo de metal. O corpo de metal nunca vai ser o plástico, entendeu? E o plástico nunca vai ser metal. Então a gente tem isso de característica energética, tá certo? É como se fosse isso, dando uma especificação boba, mas para vocês entenderem, tem gente que é feito de plástico, gente que é feito de metal. Então quem é feito de metal tem um monte de possibilidades ali para serem exploradas e serem, por exemplo, conduzir eletricidade, isso, aquilo, entendeu? Resistente a isso. Então tem essas possibilidades e essas facilidades. Essas facilidades fazem com que se cheguem em algumas classes de seres específicos, que o plástico, por exemplo, não conseguiria chegar. É isso que acontece conosco, tá? Em termos de mediunidade e de compreensão do nosso trabalho aqui, tá bom? Esse é um exemplo bobo, mas enfim, acho que deu para vocês entenderem, né? Então, o que o Mantur trouxe de mensagem interessante, né? Vocês lembram, essa sessão está muito ligada com o episódio 2, tá? Do Birskat, né? Presente de Birskat, o link está aqui no card. Qual que é a ideia que Birskat traz? Ele fala assim, olha, vocês têm sentimentos exclusivos para vocês. O que significa? O que você sente na Terra, outros não sentirão da mesma maneira fora da Terra. Quer dizer que o sentimento e a emoção humana foram geradas em medida, planejadas para esta encarnação, para esta atividade de autoexperimentação. Então, nós não temos muitas vezes um correspondente exato daquilo que a gente está sentindo, tá certo? Por exemplo, o Gray ele não vai sentir da mesma maneira, a base de emoção e sentimento dele é completamente diferente da nossa, né? Basicamente inexistente. É por isso que ele fala que é muito incomum que tenha essa separação de corpos, né? Sentimental e mental, né? E como a gente tem aqui, né, tem raças que que é como se fosse um corpo só, né? E é o caso dos Greys, né? Então, enfim, é feito sob medida, né? Então, o sentimento que a gente tem aqui que acha que o outro ser vai ter também, que precisa ter também, não vai ter, né? E a gente sempre está tentando colocar tudo o que a gente vê aqui de fora, né, dentro da nossa caixinha, né, classificar, julgar, dizer se é bom, se é mal, se é ruim, se é positivo, se é negativo. A gente tenta pôr dentro da nossa caixinha. Não dá, eles não têm o mesmo sentimento, as mesmas funções biológicas, nada é igual, tá bom? Então, tá muito ligado a essa sessão do Birskat, explica isso. E o Mantur vem falar aqui, então, um pouco do sistema emocional, né, dos seres humanos, né? Que ele comenta que justamente foi customizado, foi planejado, foi criado especificamente para a gente, baseado na experiência que era necessária que nós vivêssemos aqui na Terra, tá certo? E ele comenta que o mental e o emocional são corpos separados, mas muito, muito ligados, né? Corpos, né? É isso que ele quer dizer ali, né? E não somente um corpo, né? Que é aquilo que eu falei do caso dos Greys e tal. E ele comenta que o mental é responsável pela maioria dos enganos que a gente tem. E aí, como funciona isso do engano, né? Teve alguém de um grupo de estudo nosso, eu não vou lembrar o nome, que fez a seguinte pergunta, então, mas Thiago, mas o universo não é mental, né? Como é que ele fala então, né, que o corpo mental está atrapalhando, né? Isso é uma grande pegadinha, eu acho legal passar para vocês essa visão, né? O corpo mental, né, que a gente tem, né, ele não significa, por exemplo, quando falam para você assim, o universo é mental. O que significa isso? Significa que tudo o que existe foi gerado previamente através da intenção e da mente de uma criatura, de um ser. Tudo, tá certo? Essa é a ideia. Kybalion, tá? Hermetismo, essa é a ideia. E isso não tem a ver com o corpo mental exatamente. Claro que tem, mas não no sentido que o Mantur quer dizer. O Mantur, ele está querendo dizer o seguinte: a sua mente, ela
ela é responsável quando você tenta racionalizar aquele sentimento, ela é responsável pelos enganos que você tem, porque a tradução não é tão perfeita, vocês não conseguem traduzir em palavras aquilo que se sente, é impossível, né? E isso é uma coisa que sempre incomoda os músicos, os artistas, né, os poetas, porque é muito difícil de você traduzir aquilo que você está sentindo em algo concreto e físico, né? Então é um pouco sobre isso que o Mantur está querendo dizer, que os corpos eles são muito ligados, porque os corpos funcionam muito juntos, né? Mas eles são separados, eles não são uma coisa só, né? E então o Mantur ele fala que o que atrapalha é a tentativa de compreensão do emocional através do mental, né? É isso que o Mantur quer dizer, né? Então a ideia de o universo é mental, se tudo é mental, então como é que o mental causa confusão, né? Não, veja, são coisas diferentes. Quando alguém fala que o universo é mental, significa que aquelas criações partiram da mente de alguém. E quando a gente fala que o mental atrapalha, isso significa que a racionalização atrapalha a emoção, tá certo? Essa é a ideia que foi trazida pelo Mantur, tá bom? Que mais ele trouxe, né? Ele trouxe um pouco sobre a relação da Terra. As pessoas me perguntaram um pouco sobre isso. Como é que funciona esse negócio de trazer a relação? Eles não vêm para a Terra, mas eles sentem como se eles viessem para cá. Mas espera aí, eles não vêm. Quem vem então? São outros seres que estão sob o guarda-chuva deles. O que significa isso? Significa que as raças funcionam assim. Eu vou até falar, antes de explicar, eu vou explicar sobre o que ele diz sobre os planetas de origem, tá certo? Os planetas de origem, que daí ele fala assim, olha, a gente já não tem mais um planeta. Planetas são grandes ninhos. Luiz Gonzaga, né, da Masofia, fala muito disso. Planetas são grandes ninhos. Em um momento a raça sai do ninho e vai embora. Aí ela ganha o cosmos. Ela passa a ser a raça do todo. Ela já não é mais identificada exatamente com o seu planeta natal. E quando eles vêm aqui falar do planeta deles pra gente, porque nós pedimos, eles estão muitas vezes só tentando gerar uma associação conosco, tentando fazer com que a gente entenda que, né, por associação, algo próximo ao que nós temos, né, mas eles já não se sentem exatamente ligados, vinculados ao seu planeta. Então, partindo desse processo, eles vão para um próximo passo, que é a geração de novos seres, né? É a parte genética, que é o que o Mantur diz que ele trabalha. Ele trabalha nessa parte genética de semeadura. O que significa? Ele sai do ninho, vai para outros ninhos, montar novas raças que vão crescer também e sair dos seus ninhos. Quando essas raças que eles montaram crescem e saem dos seus ninhos, elas também fazem a semeadura. E o que acontece quando essas raças fazem a semeadura? Elas são tuteladas por estes que as criaram. Então Mantur faz a tutela daqueles que estarão tutelando. Deu para entender? É isso que eles querem dizer. Não, nós não estamos na Terra, mas ao mesmo tempo é como se estivessem. Porque a essência do ensinamento, aquilo que foi passado adiante, também está lá, tá certo? Então, essa é a ideia geral por trás destes dois temas, né? Do planeta enquanto ninho, né? E da tutela das novas raças semeadas por estes que saíram dos ninhos, tá bom? Eu acho que esses são os pontos mais relevantes e importantes a serem levantados aqui desse episódio, tá certo? Então o Mantur volta, ele fala bastante sobre o sentimento, não só ele vem, mas outras raças planejam fazer mais contribuições sobre isso, né? São temas complicados, difíceis, né? Mas muito interessantes, tá certo? Então, por hoje é isso aí, galera. Então, não se esqueçam. O Catarse, o link está na descrição, vamos ajudar a contribuir, né? O Pix também está na descrição, pix@projetocomunicaçãoespacial.com.br. Ajudem a gente a manutenção desse trabalho para que ele continue ativo, tá bom? E é isso aí, galera. Semana que vem tem mais. Beleza? Então fui. Tchau, tchau. Feliz ano novo.